Deus. Pegue a palavra de Deus com muito amor e carinho. Aleluia. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Na medida que você for encontrando, diga glória a Deus. Amém? Está aqui no telão, na versão King James atualizada. Segunda Coríntios, perdão gente, já estou indo aqui para os outros textos, né? Está tudo na minha cabeça aqui já. É o terceiro culto hoje, vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo, né? Na verdade, é a quinta ministração do final de semana. Ministrei ontem de manhã, ministrei ontem à tarde, e aí ministrei hoje de manhã, hoje à tarde e agora, novamente. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 2, verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Então declarou Yahvé. Na King James atualizada vai ter Yahvé, talvez na sua tradução aí não tenha, provavelmente a Almeida Corrigida ou NVI a sua tradução, mas a King James, a melhor é que não fosse a atualizada, porque se aproxima mais ainda do original, tá? Então, talvez na sua Bíblia não tenha Yahvé. Pastor, o que é que significa Yahvé? Yahvé é o nome que dá referência à pessoa de Deus no Antigo Testamento, na palavra de Deus, ok? Então, é como se fosse o nome de Deus, mas Deus não tem nome, né? Yahvé significa eu sou, ou eu sou o que sou, tá? Então, declarou Yahvé, o Senhor. Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de uma semelhante. Farei para ele alguém que ajude e a ele corresponda. Pula do versículo 18 para o verso de número 21. Vamos ler em sequência 21 e 22, que diz o seguinte: Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em um profundo sono. Enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne. Verso de número 22. Diz assim: Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Agora você vai pular do 22 para o 24, que diz assim: Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quantos creem que essa palavra é do Senhor? Amém? Então coloque a mão no coração, feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, te rendemos graças, obrigado pela tua palavra. Deus, que essa palavra, Senhor, seja uma palavra que traga alguma mudança, alguma transformação. Nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor quer falar para conosco de uma forma específica. Nosso coração está aberto para receber a boa semente, nossos ouvidos atentos para te ouvir, porque está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que essa noite seja uma noite, Pai, onde aquele que entrou triste seja alcançado pela verdadeira felicidade. Aquele que entrou desanimado, Senhor, receba o bom ânimo que vem do céu. Aquele que entrou aqui, Senhor, como cauda, que o Senhor coloque ele por cabeça através dos teus princípios e valores. Que essa noite seja uma noite de estruturação familiar. Que toda vulnerabilidade familiar seja resolvida nesta noite, através da tua santa palavra, Pai. Que a fé, a esperança seja devolvida ao coração, à mente deste homem e desta mulher. E em nome de Jesus, que toda incredulidade, todo espírito de desistência, de retrocesso, caia por terra e bata em retirada, em um nome poderoso de Jesus. E quem concorda e recebe, diga amém. Diga graças a Deus. Sente-se, por favor, tome seu assento. Você que está em casa online conosco, tire esse momento para você cultuar a Deus. Há um grande desafio de cultuar em casa. Por quê?
Porque muitas são as coisas que nos distraem. Por isso da necessidade de você ter um comprometimento e uma reverência em cultuar a Deus, independente do lugar que você esteja. Então reserve esse momento para isso. Trabalhe a consciência das pessoas que estão na sua casa. Peça para elas não ficarem lhe fazendo perguntas, nem interrompendo o seu momento de culto, porque esse momento é um momento sagrado. Amém ou não amém, gente? Glória a Deus. Então nós estamos aqui em um texto de Gênesis, que vai nos revelar a instituição da primeira família. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Não só a primeira instituição, mas a principal instituição criada por Deus. Repita comigo: a família é a primeira e a principal instituição criada por Deus. Uma sociedade, ela é constituída por famílias. Se uma sociedade é constituída por famílias fracas, constitui-se uma sociedade fraca. Você quer fortalecer uma sociedade, você quer fortalecer um país, invista nas famílias. Famílias fortes formam sociedades fortes. Quando a família prospera, a sociedade prospera. Quando a família prospera, o país prospera. Qual é a grande estratégia de Satanás nesse período de pandemia? É voltar as pessoas para a economia e fazê-las esquecer da família. O que é que tem acontecido? Sem que as pessoas percebam que o inimigo está atuando desta forma, está todo mundo se voltando para questões financeiras nesse período de pandemia e deixando a família de lado. Na verdade, esse período de pandemia revelou a vulnerabilidade de muitos casamentos, de muitas famílias, questões mal resolvidas, condutas familiares comprometidas, que nesse período de pandemia se intensificou, porque as pessoas passaram mais tempo juntas dentro de casa. Olha como é chato esse relacionamento familiar. Olha como essa família está vulnerabilizada. Olha como está difícil a convivência e o relacionamento. Olha como o afeto, o amor, o cuidado, o zelo, a cooperação diminuiu. E aumentou-se as queixas, os resmungos, as reclamações, as brigas, as birras. Você consegue perceber isso? Porque quanto mais tempo se passa dentro de casa, mais se briga e menos se ama. E era para ser o contrário. Se eu passo mais tempo de casa, então eu vou amar mais. Se nós estamos mais tempo dentro de casa por causa da pandemia, então nós vamos investir mais. Vamos sentar aqui com os filhos, vamos investir tempo de qualidade, vamos ter o tempo que nós não tivemos juntos. Então Deus nos fez parar nesse período de pandemia, para nós zelarmos pela nossa família. Só que o que é que aconteceu? Exatamente o contrário. Satanás, ele pegou esse período de pandemia para fazer todos se preocuparem com a economia. Então se a economia está bem, está todo mundo feliz. Se o meu seguro, o meu caixa emergencial deu certo, então eu estou feliz, porque eu estou recebendo R$600 por mês. Mas se isso é em detrimento do meu casamento, como que eu posso estar feliz? Se a minha família está se acabando, como que eu posso estar feliz, gente? Não faz sentido isso. Por que que nós lemos aqui em Gênesis, e o texto diz assim: deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, se Adão e Eva não tinham pai nem mãe? Decifra essa, Cis. Como que vai deixar pai e mãe se Adão e Eva não tinham pai e mãe? Vai, Raul, vem aqui. O que é que o Senhor está querendo dizer aqui? Essa palavra não é uma palavra específica para Adão e Eva. No que diz respeito à pessoa deles dois, mas é uma palavra específica para a estrutura familiar que seria gerada através dos dois, porque eles se tornaram os pais da humanidade. Então o Senhor começa a ensinar princípios e valores, cujas famílias teriam que crescer sobre eles, porque toda família que cresce sobre princípio se torna uma família inabalável. Mas toda família que cresce fora do princípio se torna uma família abalável. O quanto você tem construído a sua família sobre os princípios e valores do reino de Deus?
Quando o Senhor diz assim, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, Ele está dizendo o seguinte: você vai deixar o que for necessário para unir, para valorizar, para priorizar, para investir na família, para fortalecer, para privilegiar, para servir, para favorecer a sua família, o seu casamento. Você vai deixar o que for preciso em prol da sua família. Só que o que tem acontecido, gente? Tem acontecido o contrário. As pessoas têm deixado a família para cuidar de outras coisas. Se nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, as pessoas têm deixado Deus de lado. Se eu deixo Deus de lado, eu deixo tudo aquilo que vem de Deus. Então eu deixo a família também. Não tem como valorizar a família sem Deus, porque família é coisa de Deus. Repita comigo: família é coisa de Deus. Família é coisa de Deus. Quando o Senhor diz assim, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, Ele está dizendo: olha, família é tão importante que você vai deixar o que for preciso para focar na sua família. Não deixe sua família de lado por nada. E quando nós falamos de família, nós falamos de casamento também. Porque não existe família sem casamento. O que é que, olha como Satanás ele é infiltrativo. As pessoas estão raciocinando assim: família sou eu com os meus filhos, e ainda que eu acabe com o meu casamento, eu vou cuidar da minha família. Como pode cuidar da família acabando com o casamento? Olha o que o diabo tem semeado na cabeça das pessoas e elas não têm percebido. O que sustenta uma família é o matrimônio. Você quer destruir uma família, acabe com o casamento. Acabe com o casamento. São incontáveis traumas que se acumulam na identidade, na mente, nas emoções dos filhos que passaram pela experiência do divórcio dos pais. Incontáveis traumas. Os pais podem se esforçar para serem os melhores pais do mundo, mas antes deveria ter se esforçado para fortalecer e estruturar o matrimônio, se queriam ser os melhores pais do mundo. Porque não tem nada melhor para você fazer. Quantos pais aqui, gente, para eu ver se faz sentido o que eu estou ministrando? Não existe coisa melhor que você possa fazer pelos seus filhos do que investir no seu casamento. Os seus filhos olharem para vocês como um casal e verem saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde conjugal no casamento de vocês. Isso fortalece os filhos, isso forma caráter, isso traz segurança, isso traz estabilidade para a família. Você quer ter uma família abençoada, invista no seu casamento. Mas as coisas têm se invertido. O que era prioridade, de fato, deixou de ser prioridade. E outras coisas passaram a ser prioridade. E aquilo que importa parece que não importa mais. Por que eu iniciei essa jornada chamada Família Resista à Pandemia? Eu fiquei de boca aberta com a quantidade de cônjuges que eu atendi em uma semana na beira de um divórcio. E eu perguntava de 0 a 10, qual a possibilidade da sua família, do seu casamento dar certo? A pessoa dizia 0. E quando eu conversava com essas pessoas, os argumentos apresentados, gente, não eram argumentos para se abrir mão de algo de tamanha importância. Mas o que é que acontece na cabeça das pessoas da nossa geração? As famílias perderam a importância que de fato deveriam ter, ou que de fato têm.
O inimigo se infiltrou na mente das pessoas, dos maridos, das esposas, dos filhos, e corromperam princípios e valores. Hoje se valoriza aquilo que não tem valor, e se desvaloriza aquilo que de fato tem valor. Pastor, o que o senhor está querendo ministrar com isso? Eu estou querendo te ajudar a colocar no lugar o que está fora do lugar. Talvez você tenha percebido muitas coisas na sua vida, mas você não tenha percebido a sua esposa quando você passa por ela dentro de casa. Que ela está precisando de um abraço, ela está precisando de um olho no olho, ela está precisando de um cheiro. Talvez você tenha percebido muitas coisas na sua vida, mas você não tenha percebido o seu esposo quando você passa por ele dentro de casa. Ele também tem necessidades, assim como você tem como esposa. Ele é um ser humano, assim como você também é. Talvez você tenha percebido muitas coisas que você tem enfrentado na sua vida hoje, mas você não tenha percebido os seus pais quando você passa por ele. Triste é a realidade de um filho que percebe o pai quando ele morre. E ele diz assim: poxa, como eu queria te dizer, pai, o que eu nunca te disse, mas eu não tenho mais como dizer isso para você. E ele tenta fazer e ele tenta dizer o que ele deveria ter feito, o que ele deveria ter dito em vida, mas ele nem fez e ele nem disse. Porque ele percebia muitas outras coisas, mas ele não percebia o seu pai e ele não percebia sua mãe. E qual é o grande segredo quando a gente se volta para a palavra de Deus? É que aqueles que querem viver uma vida longa e uma vida boa, eles têm que viver o princípio da honra na direção do pai e da mãe. Por isso que está escrito: honra o teu pai, honra a tua mãe, os teus dias serão prolongados nesta terra e tudo te irá bem. Quem quer viver muito e quer viver bem, diga glória a Deus. Pastor, o que é que eu tenho que fazer, pastor, para viver muito e para viver bem? O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que investir na bolsa de valores. Eu tenho que comer muito couve-manteiga. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Meu Deus. O que é isso, gente? Isso é princípio, isso é valor. Tem se perdido na nossa geração. A nossa geração tem perdido os princípios e os valores que sustentam uma família. Por isso que a gente vê tanta família vulnerabilizada. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. Sobre a vulnerabilidade por causa da desonra dos filhos. Vai ser muito forte domingo que vem. Mas hoje eu quero falar sobre dois princípios. Um, que a essência da natureza do homem deseja. E o outro, o segundo, é que a essência da natureza da mulher deseja. Quais são, pastor? Primeiro, toda mulher. Vou começar pelo homem. Primeiro, todo o homem deseja ser respeitado. No fundo, o que o homem quer é ser respeitado. Às vezes a mulher faz uma coisinha ali, para ela não foi nada demais, mas ele se sentiu desrespeitado, então ele fica mal. Ela acha uma besteira, mas ele se sentiu desrespeitado, então ele vai se sentir mal. Porque o que o homem quer no fundo, é que a sua esposa, a sua mulher o respeite. Então todas as vezes que ele se sentir desrespeitado, ele vai se sentir mal. Existem coisas que faz o homem se sentir desrespeitado. Preste atenção nisso. Pastor, o senhor está falando para casados? Eu estou falando para os homens. Pastor, mas isso é para casado. Você é solteiro? Então melhor ainda, porque você vai aprender de agora. Você aprendeu muita coisa errada dentro de casa. Você aprendeu muita coisa errada com a estrutura familiar que você cresceu. Porque seu pai e sua mãe também aprenderam errado. E se você não trabalhar agora a transformação no seu caráter, na sua mente e nas suas emoções, as chances são que você vai viver algo que eu chamo de repetição de sistema adoecido. Ainda que você não queira, você vai fazer exatamente o que o seu pai fazia dentro de casa. Ainda que você não queira, você vai repetir exatamente os comportamentos da sua mãe que ela fazia dentro de casa. Por isso que o processo de transformação, ele começa com uma inconformação. Eu não vou viver desse jeito.
Ele começa com uma inconformação, mas ele não para na inconformação. Porque tinha tanta coisa, gente, que eu disse que eu não ia fazer quando eu casasse, que eu fiz no começo do meu casamento. Por quê, pastor? Porque eu só tinha me inconformado. Então, quando você se inconforma, você diz assim, eu não vou fazer isso. Isso aqui não vai ter no meu casamento. Então, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Não é me inconformar, sim, mas inconformar é o primeiro passo. E o segundo, pastor, renovar a mente. Se você não renovar a sua mente, se você não substituir as crenças, os princípios e os valores que fazem a engrenagem do teu cérebro girar, você vai repetir todas as experiências que você viveu por repetição na sua vida. Isso é automático, a maneira de reagir vai ser igualzinha. Quando você passar por isso, você grita. Quando você passar por isso, você embirra. Quando você passar por isso, você passa 2 dias com cara feia. Quando você passar por isso, você grita com todo mundo. Quando você tiver prestes a pagar as contas, você se estressa. O mundo se acaba. Por quê? Porque dentro da sua casa era desse jeito. Entende isso? Então você tem que se conformar? Sim, mas para transformar tem que renovar a mente. Está escrito, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, ou com o comportamento que as pessoas que estão no mundo têm, mas transformai-vos, como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não basta se conformar, tem que renovar a mente. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Porque aquilo que você pensa faz você sentir o que você sente. E às vezes é muito automático. De repente você está com raiva e você não entende o porquê que essa raiva se acumulou, mas foi por causa de um pensamento. A maneira que você percebeu a situação produziu raiva. E de repente você está agindo movido por essa raiva. Então o que é que eu preciso, pastor? É controlar a minha raiva? Não, você precisa renovar a sua mente. Porque se você renovar a sua mente, a raiva nem chegar ao teu coração vai. Entende isso? Porque a maneira que eu percebo faz eu jogar químicas no meu coração. Então eu posso olhar para uma situação e ficar com raiva, porque eu achava que essa situação que é X, ela deveria ser Y. Ou eu posso olhar para essa mesma situação e pensar assim, de que maneira eu posso ajudar esse meu familiar, para que essa situação, ela seja alterada, nós dois trabalhando como equipe. Pegou o segredo? Então quando você faz isso, você começa a compreender que família não é competição, família é cooperação. Que família não é eu, mais ele, mais ela, mais eles. Não, família é um. Somos nós. Diga glória a Deus. Então o que é que o homem quer, pastor? O homem ele quer respeito. E quando que ele se sente desrespeitado? Quando a mulher por tudo briga. A nossa geração, a nossa cultura geracional, ela está formando mulheres briguentas. É cada vez mais comum você ver mulheres que gritam dentro de casa, que saem batendo em todo mundo, até no marido. Cada vez mais comum a multiplicação de mulheres briguentas. E toda mulher briguenta, ela desrespeita o marido. O marido se sente desrespeitado. O casamento começa a se fragilizar. Por quê, pastor? Porque na essência da natureza do homem, o que é que ele quer? Respeito. Entende? Todo homem, ele deseja isso. Respeito. No fundo, no fundo. Então você, mulher, pense nisso. Pense nisso, o que é que você faz que caracteriza desrespeito ao seu marido? O que é que você faz que caracteriza desrespeito? Talvez você que é solteira,
você já tem o costume, você foi criada, você foi treinada para isso, para desrespeitar os homens. Então você faz questão, todo o ambiente que você está, que tem homens, você cria uma situação para humilhar a figura masculina. Por que, pastor, que tem mulheres assim? Isso se tornou cultural pela disfunção familiar. Entende? A cultura não casamento, ela é oriunda da cultura do divórcio. Está cada vez mais comum as pessoas se separarem por besteira. Repita comigo, Deus odeia o divórcio. Então o que é que acontece? Pela cultura do divórcio, se gerou a cultura do não casamento. Então a galera sai transando adoidado. Porque a moda agora é namorar pelado. Não é isso, já é antiga essa moda. Sexo, drogas e rock and roll, década de 70 para a década de 80. Movimento hippie criou o seu pico aqui no Brasil, onde todo mundo transa com todo mundo. Não existia esse negócio antigamente de adolescentes grávidas. Olha só a loucura. Menino de rua não tinha, gente. Menino de rua apareceu década de 70, 60, 70, 80, nesse inteirinho. Por quê? Porque a galera começou a transar doidado, porque sexo é bênção dentro do casamento, e antigamente se respeitava isso, hoje não se respeita mais. As adolescentes começaram a engravidar, os pais começaram a expulsar as filhas de casa. Olha, filha minha, engravidou, pode ir embora. Essas meninas, elas não tinham para onde ir, então elas começaram a se instalar nas ruas. Aí, a partir daí, começou a aparecer os primeiros meninos de rua. Hoje nós temos os netos e os bisnetos dos meninos de rua. Crianças que cresceram na rua, já estão engravidando na rua. Entende isso? Já tem o filho do filho daquele que cresceu na rua. Mas tudo isso é por causa de uma disfunção familiar. E aí hoje a galera engravida nas boates da vida, nos carnavais da vida. O camarada que engravidou não assume, está cada vez mais comum as pessoas terem certidões de nascimento só com o nome da mãe. É ou não é, gente? Eu estou falando aqui alguma coisa errada? É ou não é assim? É assim. Não existe coisa pior do que a orfandade, do que você ser criado sem um pai presente. E sabe o que é pior do que um pai ausente? É um pai que está dentro de casa, mas é mesmo que nada. Meu Deus. Existem pessoas que são órfãs de pais vivos. O que é isso, pastor? Isso é uma estratégia de Satanás para destruir as famílias. E aí o que é que acontece? Essas mulheres que elas engravidaram nas festas e os pais não assumem, elas criam sozinhas os filhos. Só que há uma revolta dentro delas, do próprio sistema que elas entraram, que elas estão fazendo parte da engrenagem. Ela começa a criar uma revolta contra a figura masculina, porque no fundo, ela queria um homem que assumisse. Mas ele não assumiu. Então ela está revoltada. Aí se nasce, preste atenção, se nasce filha, ela vai treinar essa filha para ela não depender de homem nenhum. Quem já ouviu aqui da mãe ou de alguma pessoa, olha, não dependa de homem nenhum? Levante a mão. Está cada vez mais comum isso. Pastor, e as mulheres têm que depender dos homens? Não estou dizendo isso. Nem o homem tem que depender da mulher, nem a mulher do homem, e nem deixar de depender, porque eles são um. Entende? Então, quando é um, é um. Não tem como que eu vou depender de outro. Eu só dependo do outro quando eu não sou um com ele. Mas quando eu sou um, há uma cooperação. Não existe essa crise de depender ou de não depender.
Só que essa mulher, que ela tem uma revolta dentro dela, poxa, ele não assumiu, ele só queria transar comigo, ele não sei o que, ela começa a treinar essa filha nessa revolta que ela tem. Ela está movida por boas intenções, ela não quer que a filha dela sofra, ela não quer que a filha passe por tudo que ela passou, ela está fazendo isso bem intencionada, só que ela está fazendo muito mal para aquela filha, porque ela não sabe os princípios e os valores que vão estruturar a vida de uma filha. E na verdade, ela está fazendo com que essa filha cresça totalmente fora dos princípios e dos valores. E aí o que é que acontece? As mulheres que cresceram em lares onde as mães tiveram que ser o homem, com muita facilidade, elas vão ser mais briguentas, elas vão se irritar com mais facilidade. Elas vão querer mostrar que elas são melhores do que os homens. Elas vão competir com os homens. Isso muito natural, sabe? Não é tipo assim, eu vou mostrar para ele. Não, é muito natural, porque ela cresceu assim, ela foi treinada dessa forma. Quantos conseguem entender isso, gente? Daí se originou o movimento feminista. É errado tanto o movimento feminista quanto o movimento machista. Porque o movimento machista coloca a figura masculina como melhor do que a figura feminina. E o movimento feminista coloca-se a figura feminina como superior à figura masculina. Ambos são errados. Porque se Deus quisesse que a mulher fosse menor do que o homem, Deus não tinha feito a mulher da costela, Deus tinha feito a mulher do calcanhar do homem. Se Deus quisesse que o homem estivesse na frente e a mulher estivesse atrás do homem, Deus tinha tirado um pedaço da bunda, Gleivinho, de Adão e tinha feito Eva. Mas não foi. A mulher não foi para estar embaixo nem estar atrás. A mulher foi feita para estar ao lado. Por isso Deus tira um pedaço da costela, tira uma costela de Adão para fazer a mulher. Então não existe quem é melhor nem quem é menor. Não existe. Só existe funções diferentes. Isso é tão fato que quando Deus faz um homem com uma estrutura óssea maior, com uma estrutura muscular maior. Até a questão hormonal é diferente do homem para a mulher. Entende isso? Porque existe uma funcionalidade diferente para o homem. A palavra do Senhor vai nos ensinar que a mulher é uma parte mais frágil. E a parte mais frágil da mulher não é só fisicamente, gente, é emocionalmente também. A mulher emocionalmente, ela é diferente do homem. Você pode observar que a mulher que ela foi criada só pela mãe, ela é uma mulher aguerrida, ela é uma mulher forte, sim, mas ela não deixa de ser mulher. Ela não deixa de ser mulher. A grande maioria dessas mulheres, se elas vivem uma vida sozinha, ela é aguerrida ali no que ela precisa, mas quando ela está só, ela está chorosa, ela está frágil, ela cuida de todo mundo, mas tem um momento que ela para e ela diz assim: o que eu queria agora era só ser cuidada, eu queria tirar um momento para não ser tão forte. Consegue entender isso? Mas o que é que acontece? A cultura familiar da nossa geração, ela deturpou os princípios da palavra. E aí, as mulheres que estão crescendo na nossa geração, elas são treinadas para desrespeitar os homens. Olha o que está escrito em Provérbios 21:19. Provérbios 21:19 diz assim a palavra de Deus: melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Meu Deus. A mulher amargurada, a mulher briguenta, gente, meu Deus, ela expulsa todas as pessoas da sua casa. Ela distancia o marido, ela faz com que os filhos fiquem cada vez mais distantes dela. A família não tem prazer de ir para a casa dessa mulher. Provérbios 27:15, coloca aí. Provérbios 27:15. Diz assim a palavra de Deus: goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. A pior tortura de todos os tempos é amarrar uma pessoa numa cadeira e colocar água pingando na cabeça dessa pessoa. Tem uma hora que essa pessoa começa a enlouquecer. E Salomão compara
a mulher exatamente a essa goteira que não para de gotejar, ou seja, ela vai colocar toda a família na loucura, a família vai começar a enlouquecer, ela vai deixar a família louca, o marido louco, os filhos loucos. Por isso que está escrito que a tola, ela destrói a própria casa com as suas mãos, mas a mulher sábia, ela edifica. Porque a mulher, ela tem esse poder, gente. Mas a mulher desajustada, ela vai trazer a loucura para dentro da sua casa. A mulher ajustada, ela vai fazer exatamente o contrário, porque ela tem um poder. Deus colocou algo na mulher que não colocou no homem, que é capaz de construir qualquer família que está em fase de destruição. Vocês mulheres têm um poder incrível que Deus deu a vocês. Incrível. Pastor, o que é que nós precisamos? Só colocar no lugar o que está fora do lugar. Valorizar a família, priorizar a família, olhar para o casamento e entender que existe um poder que Deus colocou nas mãos de vocês para resolver qualquer coisa dentro de casa. Quantas mulheres recebem essa palavra? E a mulher, pastor, o que é que a mulher deseja? Eu entendi que o homem deseja respeito, ser respeitado, e a mulher, ela deseja segurança. Não existe coisa pior para a mulher do que ela se sentir insegura. Ela pode estar dando certo em tudo na vida, mas se ela não se sente segura, o chão dela se abre. Se ela não se sente segura, protegida, de nada adianta os outros sucessos. Porque na essência da natureza da mulher, o que ela quer é segurança. Por isso que o homem que entende que ele é responsável por essa proteção, e a mulher se sente segura através desse homem. Preste atenção nisso, porque quem traz a segurança para a mulher é o homem, e essa segurança, ela não é só física, ela é emocional e espiritual também. Por isso que todas as vezes que essa mulher que se sente segura, o seu homem a abraça, geralmente ela faz assim, ó, preste atenção, ela faz assim, ela respira fundo nos braços dele, ela faz assim, ó. Aí ela se desmancha, ela faz assim, ó. Entende isso? Por quê? Porque toda mulher, na essência da sua natureza, ela deseja segurança. Quem está entendendo isso? 1 Coríntios 16, 13. Coloca aí para mim no telão. 1 Coríntios 16, 13. Tem como colocar na NVI? 1 Coríntios 16, 13. Vamos lá. Ó, essa palavra é uma palavra para os homens. Diz assim a palavra de Deus, preste atenção. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Essa palavra é uma palavra direcionada para os homens, tá? O texto aqui, o apóstolo Paulo está falando para os homens. Está dizendo assim para eles, pode deixar no telão esse texto. Está dizendo assim para eles, sejam vigilantes. Preste atenção, todo homem que não é vigilante traz insegurança para sua esposa. É no mínimo ridículo um homem que passa pela rua e fica olhando para qualquer rabo de saia. Como que a mulher vai se sentir segura se ela acorda de madrugada e o marido está olhando pornografia? Ela pode estar tendo sucesso em todas as áreas da vida dela, mas o chão dela se abre. Porque não tem coisa pior para a mulher do que se sentir insegura. Entende isso? Você que é homem, você é responsável por trazer essa segurança. Pastor, e como que eu trago essa segurança? Vigiando, permanecendo firme na fé. Gente, é cada vez mais comum eu conversar com as mulheres e elas estarem fragilizadas emocionalmente, elas estarem abatidas, elas estarem desanimadas, e eu chego para elas e eu digo, o que está acontecendo? Elas dizem assim, eu acho que o meu marido não está bem na fé. Quando o homem não está bem na fé, a mulher se desestabiliza, ela perde a segurança.
Não tem nada melhor para uma mulher do que ela estufar o peito e ter a segurança de dizer: o meu marido é um homem de Deus. Gente, quem está entendendo isso, é forte ou não é forte? Amém? O que é que traz segurança para a mulher? Um marido corajoso, um homem forte. O que é que traz insegurança para a mulher? Um homem fraco. Gente, as coisas estão invertidas, sabe? A nossa geração é uma geração que tem fabricado mulheres corajosas e homens covardes. Porque essas mulheres foram criadas pela mãe e a mãe treinou elas para sobreviver. E os homens também pela mãe, e são filhinhos de mamãe. Aí é comum você ver as meninas com 23 anos de idade, faculdade concluída, comprou carro, está investindo num apartamento, e os homens com 30 anos de idade, desempregado, comendo as custas da mamãe, viciado em videogame e em pornografia. Meu Deus, isso é vergonhoso. As coisas estão invertidas. Mas sabe qual é o detalhe? É que as mulheres que elas são muito fortes, elas tendem a se aproximar de homens fracos. De homens emasculados. Aí dentro de casa, sabe o que é que vai acontecer? Enquanto ela dá 2 passos para frente, esperando que o menino vire homem, ele dá 2 passos para trás. Porque ele não foi treinado para se posicionar. Aí o casamento se acaba. Entende? Em vez de ser fortalecido e restaurado, o casamento se acaba. Por quê? Porque a nossa geração, ela foi treinada para destruir família. E aí, pastor? E agora? Deus está me usando para treinar você, para construir família sobre os princípios e valores do reino de Deus. Porque toda família construída sobre o princípio é uma família inabalável. Pode vir a tempestade e ela virá. A maré pode subir, o vento até pode soprar mais forte. Mas essa casa não vai cair. Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém? 1 Pedro 3,7. Para a gente finalizar, eu vou ler 1 Pedro e Colossenses. Diz assim, 1 Pedro 3,7. Coloca aí no telão. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em 1 Pedro 3,7. Você pode anotar, pode abrir na sua Bíblia também. 1 Pedro 3,7. Travou? Travou? Tá, então vou abrir aqui. 1 Pedro 3,7. Abra aí na sua Bíblia. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, você encontra Judas. Colocou aí no telão? Tá, vamos lá, olha só. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela. Ó, presta atenção. Compreensivos no convívio com ela. Tá? Ó, pastor, o que é que isso quer dizer? Você não casou com um homem troglodita. Tá? Porque o camarada pensa que ele casou com um homem. Ele diz assim, deixa de frescura, mulher. Não é por causa com um homem. Porque a mulher ela é diferente emocionalmente do homem. Por isso que o homem tem que ser compreensivo com a mulher. De repente, para o homem é uma besteira, a mulher está chorando. Para ela não é uma besteira. Aí você tem que ser compreensivo, você tem que se importar. Quantos estão entendendo isso? Vamos lá. Compreensivo no convívio com ela. Pois ainda que seja mais frágil que vocês, ou seja, a mulher de fato é mais frágil. Deus fez assim. Tá certo? Mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta,
para que nada atrapalhem as suas orações. Está em outra tradução, né? Pronto. Finalzinho aqui, gente, ó. De forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Escuta, o homem que não compreende sua mulher, o homem que não honra sua mulher, o homem que não entende que ele não casou com um homem, ele casou com uma mulher, não adianta nem ele orar. Não adianta nem ele orar. A oração dele não vai subir. Entende isso? A oração do homem só sobe quando ele passar a honrar a sua esposa. O homem que não honra a sua esposa, ele não pode orar. Porque se ele orar, ele está perdendo tempo. A oração de um desonroso no matrimônio, ela é interrompida. Meu Deus, gente, que palavra forte. Então você que é homem e está ouvindo essa palavra, deixe de ser menino e seja homem de verdade. Porque os homens de verdade, eles compreendem as suas esposas, eles honram as mulheres, eles entendem que elas são sim uma parte mais frágil, um vaso mais frágil. Ela não é um homem. Quantos estão entendendo isso? Para finalizar, Colossenses 3:19. Colossenses 3:19. Diz assim a palavra de Deus: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. A cultura machista fez o homem, por muito tempo, maltratar a mulher. E ele criar o hábito de ser grosseiro, pensando que não está sendo. Isso é um fato. Talvez você cresceu em um lar assim, onde o seu pai gritava com a sua mãe, onde ele era grosseiro e estúpido, e isso fazia parte da cultura da sua família, mas não faz parte da cultura do reino de Deus. Então não seja grosseiro, não seja estúpido, seja um homem que honra e que traz segurança para sua esposa e para toda a sua casa. Quantos solteiros aqui? Levanta a mão, só para eu entender aqui para quem que eu estou falando. Ok, você que é solteiro, você já começa a observar de agora. Às vezes eu estou olhando a galera, às vezes o pessoal sai para comer, estão aqui conversando, e eu fico só observando. E eu vejo alguns meninos que tratam as meninas com uma certa grosseria. Você já tem que observar de agora. Você já tem que observar de agora. E às vezes algumas meninas que fazem questão de humilhar os meninos na frente de todo mundo. Você já tem que observar isso de agora. Por quê, pastor? Porque quando casa piora 10 vezes. Quantos estão entendendo isso, gente? Tá? Então já trabalhe o seu caráter de agora também, para que você viva uma família, um casamento alicerçado sobre os princípios e valores do reino. Ou seja, uma família, um matrimônio inabalável. E eu quero declarar que a sua casa não só será inabalável, como também você será instrumento de Deus para muitos outros lares, para muitos outros casamentos. Deus vai colocar palavras nos teus lábios, e mais forte do que as palavras nos teus lábios será o teu testemunho, que vai edificar e vai transformar muitos outros casamentos e muitas outras famílias. Quantos recebem essa palavra?